Bom dia, né? Uma ótima quinta-feira para todos nós, um bom dia de aula para todo mundo. Vamos aqui à página 160, né? O capítulo 1 do tema 6, né? A América Latina e a Guerra Fria, né? Em termos econômicos, olha a leitura e a explicação. Em termos econômicos, ao final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil havia se beneficiado com o aumento das exportações graças à derrocada das economias europeias. De maneira geral, outro governo latino-americano também se beneficiaram com o comércio externo voltado aos Estados Unidos e à Inglaterra, o que gerou muitos empregos, né? Ou seja, a gente está falando aqui que o final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil se beneficiou porque sempre ao final das guerras o parque industrial europeu ele sofreu bastante, né? Porque a guerra particularmente vai ter um foco muito grande na Europa, então a Europa sofreu muito com as consequências da guerra, e isso, lógico, aumentou o mercado, aumentou, né, esse mercado americano aqui no Brasil, né, e nos países vizinhos aqui que puderam realmente exercer vendas e tudo mais, né? Esse processo foi impulsionado pela adoção de um modelo econômico baseado na substituição de importações, ou seja, os países passaram a importar menos e a produzir mais, né? Destacaram-se o México, o Chile, a Argentina e o Brasil. Contudo, no caso brasileiro, com a moeda estava fortalecida, as importações passaram a ser realizadas com maior intensidade, já as exportações em movimento contrário diminuíram. As transformações em curso aprofundaram as tensões sociais e políticas em todo o continente. No Brasil, o forte crescimento econômico após o fim dos conflitos mundiais não gerou a redução das grandes desigualdades sociais. Ou seja, que é um grande problema do Brasil até hoje, né? A desigualdade social. E infelizmente, com toda essa pandemia que a gente está vivendo, com todo esse problema que a gente vem vivendo, essa desigualdade ela tende a aumentar, né? Devido aos problemas, devido ao desemprego, devido aos grandes problemas que a gente vem vivendo relacionados à pandemia, né? Então, essa desigualdade social que no Brasil ela não diminui, ela não acabou, né? Infelizmente, ela ainda persiste até hoje, é um contexto histórico nosso, essa desigualdade social, ela está presente na nossa história desde o início lá, desde quando os portugueses chegam aqui, essa desigualdade está presente dentro da nossa nação, infelizmente, né? As transformações em curso aprofundaram. Já li isso. Isso também ocorreu com outros países na América Latina. Essas tensões eram alimentadas ainda pelo clima internacional da Guerra Fria. Ou seja, a Guerra Fria também é um grande problema para a América, né? A América que sempre viveu essa desigualdade devido ao seu processo de colonização, né? O nosso processo de colonização ele foi uma colonização do tipo explorador, né? Nós fomos uma colônia de exploração, então isso também traz consequências até hoje para o nosso país, né? Então você tem aí realmente essa grande dificuldade, né? Essa grande herança, essa herança maldita dessa desigualdade social, que não é só no Brasil, em todos os nossos países vizinhos também ainda vivemos essa grande desigualdade social. A convivência entre esses projetos foi possível até que nas décadas de 60 e 70 ditaduras militares foram instauradas em vários países latino-americanos, inclusive no Brasil, que foi de 1964 a 1985. Foram 21 anos de ditadura militar aqui no nosso país. Tiveram países aí que conviveram com duas ditaduras militares, né? O caso do México, ou o caso do Chile, da Argentina. Abrindo caminho para ações repressivas e também para ações de reação aos regimes realizados dos grupos de oposição. Ou seja, os movimentos de ditadura aqui na América ele foi muito grande, principalmente a partir da década de 60. Praticamente todos os países da América passaram por ditaduras militares, à exceção da Costa Rica. Ou seja, todos os outros países da América Central e América do Sul passaram por ditaduras militares, né? A exceção aí é a Costa Rica, a única que não teve em sua história uma ditadura militar. Beleza? Página 161. A Aliança para o Progresso. Em 13 de março de 1962,
o presidente estadunidense John Kennedy fez um discurso que abordava a necessidade da integração dos países da América Latina. Além de promover o desenvolvimento social, econômico, artístico e cultural da região, necessário para os interesses dos próprios Estados Unidos, o principal objetivo de Kennedy era barrar o avanço das ideias socialistas no continente, sobretudo após a Revolução Cubana. Instituiu-se então um programa que ficou conhecido como Aliança para o Progresso. Ou seja, os Estados Unidos não querem o progresso dos países da América à toa, né? Não é uma bondade de John Kennedy, uma bondade dos Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos ele tem medo dessa onda socialista que o mundo estava vivendo naquele momento, né? Principalmente com a Revolução Cubana. Cuba era uma ilhazinha, é uma ilhazinha até hoje muito pequena, e mesmo assim deu muito trabalho por ser socialista, por ter se voltado para o socialismo. Então, o medo dos Estados Unidos é que outros países da América também se tornassem socialistas, assim como Cuba. Então, essa aliança para o progresso era meio que uma forma de você convencer os países a se tornarem capitalistas, a apoiar os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tinham um grande medo de que outros países grandes como Brasil, Argentina, que eram territórios imensos, se tornassem socialistas, né? Alguns meses depois do discurso de Kennedy, o Uruguai foi sede de uma reunião da qual participaram 22 países latino-americanos, entre os quais o Brasil. O objetivo era elaborar um documento, formular propostas e validar o acordo de cooperação entre os países que compunham a aliança. Enquanto os Estados Unidos lideravam o projeto, Cuba teve sua participação vetada, né? Cuba, ela sempre foi, de certa forma, perseguida por ser socialista, por ter apoiado naquele momento ali políticas socialistas. Até hoje Cuba é perseguida por isso, né? Perseguida principalmente pelos Estados Unidos, com sanções econômicas, né? E a participação de Cuba nesse congresso ela é vetada porque era um congresso não para a América, como dizia John Kennedy, mas um congresso para se ter as ideias capitalistas. E Cuba não era capitalista naquele momento, Cuba era socialista, né? Os capitalistas acreditavam que o combate ao comunismo passava por diminuir as desigualdades sociais e lutar contra a miséria no continente americano. Também acreditavam que era fundamental impedir que as informações sobre as melhorias sociais conquistadas nos países do bloco soviético chegassem às populações latino-americanas, evitando que elas se aproximassem do comunismo. Ou seja, é na verdade uma ideologia, né? Você na verdade quer impor sua ideologia. Quando o Kennedy banca esse congresso, esse grupo, essa aliança para o progresso, ele pensa em convencer ideologicamente os países da América e não, de certa forma, que eles crescessem, né? Não era essa a intenção dos Estados Unidos. Assim, os planos da aliança deram ênfase às políticas voltadas para a saúde, habitação e educação, sendo os Estados Unidos como principal financiador. É importante enfatizar que esse programa foi resultado também de uma sequência de planos econômicos que vinham desde o New Deal e passava pelo Plano Marshall. A Aliança para o Progresso representou a continuidade de uma postura político-econômica estadunidense, marcada pela intervenção tanto nas questões internas, como atesta o próprio New Deal, quanto externas, representadas pelo Plano Marshall e pela Aliança. Ou seja, o New Deal era um plano, né, de combate ao comunismo dentro dos Estados Unidos, enquanto que o Plano Marshall era um plano para fora dos Estados Unidos, né? Um plano para convencer os outros países a não se tornarem comunistas. Ou seja, eram planos para combater o comunismo, tanto internamente quanto externamente, né? Cada país latino-americano recebeu montantes financeiros distintos, variáveis em função das necessidades locais e dos interesses do governo dos Estados Unidos, que buscava também abrir mercado para os investimentos de suas empresas no continente. De tal maneira, a Aliança para o Progresso pretendia levar aos países da região uma proposta reformista sem paralelo na história, que se baseava em transformações nas áreas sociais, econômicas e políticas. Ou seja, é nesse ponto aí que os Estados Unidos ele vai ser muito atuante a partir da década de 60 em toda a América, tanto que as ditaduras militares, elas em sua grande maioria foram bancadas pelos Estados Unidos, né? Para manutenção da sua ideia, para manutenção da sua influência, os Estados Unidos ele bancou de certa forma diversas ditaduras no continente americano, inclusive aqui no Brasil, né?
É sabido hoje, por documentos, inclusive que documentos que estão nos Estados Unidos, que os Estados Unidos influenciou na nossa ditadura aqui, na composição da nossa ditadura no Brasil, né? Existia lá o discurso do fantasma comunista, que é sempre usado aqui no Brasil, né? Do fantasma comunista e tal, é sempre utilizado por momentos eleitoreiros aqui no Brasil, né? E os Estados Unidos usou essa ideia do fantasma comunista para interferir aqui na política nacional, bancando ali a nossa ditadura militar em 1964. Lembre que Kennedy articulou tudo, né? Mas ele não chegou a ver a ditadura no Brasil porque ele foi assassinado em 1963, um ano antes da ditadura no Brasil. Mas ele teve participação, existem documentos que provam isso, que provam a participação dos Estados Unidos na composição da nossa ditadura militar. Beleza? Então, daqui a pouco eu volto com mais assunto.